Olá pessoal, bem-vindos ao Conavet e vamos abordar agora na palestra a abordagem diagnóstica da alopecia em cães, um sinal clínico bastante comum que cursa com diversas dermatopatias e que dessa forma deve ser abordado de uma forma bem minuciosa e bem tranquila. O quão comum para vocês é receber um questionamento de um proprietário dizendo que o animal está perdendo muito pelo. Eu acho que faz parte da rotina da maioria de vocês que estão assistindo, correto? Primeiro a gente tem que nos perguntar, será que essa queixa vem junto com áreas sem pelo pelo corpo do animal? Se a resposta for positiva, nós temos realmente o motivo da palestra de hoje. Então são áreas alopécicas, áreas sem pelo, onde deveriam existir pelos. Se a resposta for não, não existem áreas sem pelo pelo corpo do animal, é muito mais uma preocupação desnecessária do proprietário, apesar de comum, do que realmente um problema. A gente sabe que animais, principalmente pelo curto, têm uma queda de pelo constante, contínua, e que essa queda de pelo contínua é observada com pelos pela casa, tá? E o animal de pelo curto tem aquele ciclo de crescimento rápido, o pelo cresce, cai rapidamente. Então é comum observarmos fisiologicamente uma quantidade de pelos maior dentro de casa. A forma da gente, às vezes, indicar para o proprietário para reduzir essa observação da quantidade de pelos na casa é realmente escovar com maior quantidade, em maiores vezes. Mas se não há falta de pelo pelo corpo do animal, não há motivo de preocupação e não há motivo de abordagem, muitas vezes, de doenças concomitantes. Fazendo algumas considerações iniciais sobre a fisiologia, a gente sabe que o pelo ele cresce de forma cíclica e ele sofre fases de crescimento, ele passa por fases de crescimento. A primeira delas é a fase anagênica. A fase anagênica a gente tem uma papila dermal ativa e essa papila dermal ativa ela dá substrato para o crescimento do pelo. Depois da fase anagênica temos a fase catágena. E na fase catágena a gente tem já uma fase em que a interrupção da produção de estruturas pela papila dermal. É uma fase que a gente indica uma regressão da papila dermal. E já na fase telogênica, aí sim a fase de repouso, em que não há mais atividade de papila dermal. Logo após a fase telogênica, alguns autores consideram a fase exógena, em que há evidentemente a queda do pelo para o meio exterior. Então, se a gente conseguir observar nessa figura aqui, após uma tricografia, temos a raiz do pelo ou bulbo do pelo, uma coloração um pouco mais escura, e o formato dessa raiz como se fosse uma bolinha. Isso é um pelo numa fase anágena, e na outra foto, na foto de baixo, o pelo em sua forma telógena, telogênica, em que há um formato de uma lança, e a ponta é um pouco mais clara do que a gente observou na fase anágena. Histologicamente, como é que a gente observa as estruturas desse pelo? Temos a região bulbar. A região bulbar ela compreende a região de papila dérmica até a inserção do músculo eretor do pelo. Temos a região estimal, que compreende a inserção do músculo eretor do pelo até a abertura da glândula sebácea. E também temos a região infundibular. E a região infundibular compreende da abertura da glândula sebácea até a saída do pelo para o meio externo. E a gente sabe que a alopecia canina ela é muito comum e cursa com muitas dermatopatias. Então aqui a gente vai tentar fazer uma abordagem bem metódica e dividindo em alguns pontos característicos, alguns pontos ideais para conseguirmos nos guiar para até exames complementares futuros. Então a gente sabe que ela pode ser congênita, comum em algumas raças alopécicas, como a gente vai ver, mas na maioria das vezes ela é adquirida. O que quer dizer que ela é adquirida? Que vem dependendo de uma causa primária. Das adquiridas, nós vamos abordar as alopecias traumáticas, principalmente por prurido, e também as alopecias de tração, alopecias que cursam com quadros infecciosos, como as piodermites, a salamandra modéstica, a dermatofitose e a leishmaniose,
As alopecias que cursam com doenças imunomediadas, dentre elas a adenite sebácea, reação pós-vacinal e dermatomiosite. Displasias foliculares, dentre as quais enquadramos a alopecia por diluição de cor e displasia do pelo preto. Alopecias endócrinas, muito comum o hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo. Hiperestrogenismo menos comum, mas acontece. E a alopecia X, que a gente ainda tem dúvidas sobre a sua real origem. E algumas diversas, como a alopecia do padrão racial, neoplásicas e eflúvio telogênico ou anagênico. Para a gente começar a entender como é que vai ser a nossa abordagem dos quadros alopécicos, a gente vai fazer uma divisão nesse slide. As doenças que estão aqui à nossa esquerda são doenças geralmente que cursam com inflamação. Elas podem ser focais ou multifocais, mas o grande guia para nos dizer uma dessas possíveis causas é inflamação. As doenças desse lado direito são geralmente não inflamatórias. Então são aqueles quadros alopécicos em que a gente não consegue observar inflamação associada. E lembrando que para o diagnóstico definitivo, a gente tem que nos guiar com um beabá semiológico, que deve ser feito em qualquer especialidade. Desde a identificação do paciente, e na identificação do paciente a gente inicia pela raça, pela idade, pelo sexo. Então, se a gente for falar de raças predispostas a padrões alopécicos, nós falamos dos tequéis, dos dachshunds. Sexo, principalmente quando a gente aborda o hiperestrogenismo. Idade, se for animal jovem com alguma área de alopecia, a gente tem que pensar em possibilidade de doenças parasitárias. Se for um animal de meia idade, animal mais velho, temos que pensar na possibilidade de ser alguma neoplasia, alguma endocrinopatia associada. E no nosso histórico completo, avaliar e fazer alguns questionamentos específicos. Há ou não presença do prurido? Há ou não presença de outras lesões associadas? Sempre quando a gente tem presença do prurido associado a um quadro alopécico, a gente diz tratar de uma alopecia inflamatória e traumática. Então são aquelas doenças do lado esquerdo que nós vamos abordar inicialmente. A presença de sinais sistêmicos, como aumento da ingestão de água, uma polidipsia, aumento da produção urinária, poliúria, aumento do apetite, polifagia, um abdômen peduloso, que são sinais que podem cursar com hiperadrenocorticismo, por exemplo. Ou há um acometimento sistêmico e o animal ele fica letárgico, o animal ele tem algum problema de metabolismo que poderia justificar pensar em hipotireoidismo, por exemplo. Foi realizado tosa no local. A gente sabe que existem alguns padrões alopécicos pós-tosa, comum em raças de pelame denso e grosso, como o chau-chau. Vacinações realizadas, algumas medicações realizadas ou injeções inoculadas na pele daquele animal. A gente sabe que qualquer inoculação subcutânea pode ocasionar num processo de vasculite inicial, culminando numa atrofia cutânea em uma região alopécica. E o local da alopecia e progressão. Muitas vezes o local da alopecia nos auxilia muito no diagnóstico da causa primária. Por exemplo, um quadro alopécico região lombosacra associada a coceira, escamação e hiperqueratose. Há a probabilidade desse animal, por exemplo, ter alergia à picada de pulga? Sem dúvida nenhuma. E para exames complementares, geralmente para definir os quadros alopécicos, é interessante fazer a tricografia ou tricograma. Ele nos ajuda, por exemplo, para identificar parasitas como a sarna demodésica, artroconídeas de dermatofitose no exame direto, avaliar a própria estrutura do pelo. Será que existe, por exemplo, uma deposição irregular de melanina em alguma região ou ao longo daquele pelo, que a gente chama de macromelanossomo? Identificar também o ciclo do pelo. Será que todos os pelos estão em fase telogênica, que seria observado em doenças como eflúvio telogênico? Será que todos os pelos estão em fase anagênica, que a gente considera como defluxo anagênico? Então, uma tricografia, que é um exame super simples, super barato, super fácil de fazer, ele se torna muito prático e útil na abordagem da alopecia canina.